Olá, moçada pescadora! Aqui em Botucatu, a capital do Saci e a terra dos bons ares, começamos agora mais uma live, um bate-papo muito legal que a gente vai fazer hoje sobre a história das linhas de fly. Eu acho que você deve conhecer algumas coisas já, né? Boa noite, tio Will. Vitão, boa noite aí, meu filhão, tá bom? Saudade de você, hein, Vitão? Jura, bem-vindo aí. Richard, bem-vindo. Então, toda vez que a gente fala de fly fishing, né? A gente conhece a história recente agora. Ô, Lincoln, bem-vindo aí, ó. O Lincoln já começou a comprar umas coisas do tio Betinho aí, né? Lincoln, eu vou viciar você nessas coisas aí, viu? Então é o seguinte, eu não vou contar a história toda do fly fishing, né? Nós vamos fazer um bate-papo sobre a história da linha de fly fishing, a linha de pescar com mosca. Como é que ela era feita antigamente, né? Aí tem livros maravilhosos, são a história do fly fishing, tem vários livros aí. Tem inclusive o livro do Paulo César Domingues, Pescando com Moscas, né? Muita coisa legal para nos ensinar aí. No início, vamos falar de linha, não vamos entrar em vara, aquelas outras coisas, história do fly fishing, não. Vamos falar só da linha, tá? Senão a gente não consegue encerrar esse assunto hoje. Antigamente, as primeiras linhas de fly, elas eram trançadas a partir de crina de cavalo. Ou seja, do rabo do cavalo, basicamente. O que é? É isso aqui, ó. Hoje eu tenho aqui as crinas, isso aqui é do rabo, né? Que eu uso para fazer costelinhas, fazer os ribs das minhas moscas, né? Aí vocês imaginam isso aqui. Bom, eu tenho um tantão aqui, né? Dá para fazer uma linha de fly aqui. Para fazer o afunilamento dessas linhas de fly, começava com 2 fios, depois ia para 3, depois ia para 4, depois para 5, ia engrossando conforme a necessidade do comprimento que o pescador queria, né? Mas era feito de crina de cavalo. Isso foi citado a primeira vez num livro em 1676. Eu até fiz um roteiro aqui, gente, para não me perder, para não desviar do assunto. É um assunto tão vasto e a gente se perder nas filigranas fica meio chato, né? Então eu fiz um roteirinho que tal, vou estar olhando para passar para vocês. Então, em 1676, esse cara chamado Charles Cotton, ele publicou um livro, The Complete Angler, e ele descreve a construção dessa linha de fly. Então, 1676. O Clovão está aqui com o celular ligado aqui do lado. Então, vocês estão escutando um barulho que está dando pau no celular. Coisa da idade, né, tio? Ele não consegue desligar o celular dele. Olha lá. Então, essas tranças iam sendo feitas para ir emendando, né, para fazer aquela conicidade. E a mosca era amarrada onde? Era amarrada direto na pontinha dessa crina, né? Porque não tinha líder ainda. Não se falava em líder nessa época. E o comprimento da linha? Normalmente o comprimento era em torno de 2 metros, que era o tamanho da vara que se usava para pescar. Tem alguém tentando entrar aqui, não é hora de entrar aqui. E foram os ingleses os primeiros a fazer crescer um pouco mais essa linha. Eles começaram a usar umas varas bem compridonas, né? Então começaram a fazer essas linhas trançadas com 6 metros. Mas inicialmente elas eram com 2 metros. E a linha ela era amarrada na ponta da vara. Então assim, era batidinha e, né, aquelas pingadinhas. Que nessa época ainda não tinha sido inventada a carretilha de fly.
Então não existia. A primeira notícia que se tem de carretilha de fly é de 1808. Um autor fala de um guincho usado para enrolar a linha. Falava para enrolar, não para soltar a linha, né? Então era um guincho. Devia ser uma catraca, que nem aquela de soltar pipa, né, que a gente usava antigamente, né? Porque as primeiras carretilhas, que uma das mais antigas que se tem notícia, né? Até deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, ó. Aqui tem uma delas, ó. Foi a Flugger, a Medalist, né? Que eu tenho uma vara de bambu e ela tá com uma linha de seda, que já nós vamos falar com ela, tá? Vamos falar dela para vocês. Então, primeiro foi essa Medalist, que existe até hoje, essas carretilhas, gente. Isso foi em 1850, que a Flugger Medalist lançou. Depois teve uma outra marca chamada Hard, da Inglaterra, que lançou as famosas Hard, né? Então, mas aqui eu tenho algumas, como vocês sabem que eu gosto de coisa velha, ó, as carretilhas bem antigas, ó. Então essas... Ah, tem uma aqui que essa aqui não saiu nem do... Olha só. Ela ainda tá com onde colocava no Rio City, ó. Coisas bem antigas, né? Eu sou fã disso, gente. Eu sou fã dessas carretilhas antigas, então tem várias aqui. Então, retomando aqui, ó. Deixa eu contar um pouco da história, colocar um pouco de linha do tempo disso. Os meus amigos do Cinco Rios Lodge aí, ó. Beijo pra vocês, amo vocês aí da Patagônia, viu? Saudade de vocês. Então, na primeira parte do século XIX, se usava os fios de seda. Começou a se usar fios de seda, que passou a ser misturado com a crina do cavalo. Então, aquela crina do cavalo, o rabo do cavalo trançado, já começou a ganhar uma outra conotação. E na sequência, essa crina do cavalo seria substituída pela seda. E as primeiras linhas de fly surgiram por volta de 1870. E a seda tinha um acabamento com linhaça, né? Então tinha toda uma coisa chiquetosa que foi inventada pelos americanos. O único defeito dessa linha é que elas apodreciam. Então, deixa eu até tirar um pedaço da linha aqui para mostrar daqui a pouquinho, para não esquecer, deixar ela aqui na minha frente. Essa linha, até vou contar uma historinha dessa linha de seda, né? Vou fazer um parênteses aqui. Eu sempre ia pescar na Espanha com os amigos lá em Valência, né? E uma das vezes que eu cheguei lá, os amigos me falaram assim: poxa, Betinho, nós compramos para você uma linha de seda. Como todo mundo tem, nós compramos uma para você. E aí, o que eu ia dizer para eles, né? Falei, então, quanto é a linha? Não, $300. Aí o tio Betinho teve que... Eu acho que eu devo ser o único no Brasil que tem uma linha de seda, né? É uma linha trançada, né? Então, tenho essa linha de seda por causa dos meus amigos da Espanha que compraram para mim e foi compulsória ali. Então, como é que conserva esse tipo de linha, gente? Toda vez que você vai usar essa linha, você tem que engraxar ela, passar como se fosse uma graxa, aquela que coloca em botas, né, de montanha, é uma graxa mais líquida do que propriamente essa graxa de sapato, que é mais espessa. Então, se você, quando vai pescar com essa linha, quando você arremessa, ela faz um grito. Então, é um barulhão que ela encharca. Então, toda hora você tem que estar limpando ela. E depois lubrifica de novo. E antes de guardar, você tem que secar, porque senão ela vai apodrecer, tá? Depois a gente fala mais dessa linha aqui. Então, em 1885, foi colocada à venda em loja as primeiras linhas de fly, que era peso na frente, e a double taper. O que é a double taper? Que os dois lados da linha são iguais. Então, tanto faz você colocar de um lado como do outro, que a coisa estava resolvida.
Porque a linha de seda, basicamente, foi utilizada até 1948, os registros que a gente tem. Só que em 1938, os ingleses já inventaram uma linha com afundamento. Então, como é que eles fizeram esse negócio do afundamento? Eles colocaram um centro metálico na linha. Era fios de bronze, né? Uns fiozinhos que depois trançavam a seda em cima, né? Ô Adriano, você também gosta de bambu, né? Sei o Beto Saldanha, essa turma aí, né? Então eu tenho aqui umas 3 ou 4 varas. Eu não tenho nenhuma do Beto ainda. Preciso juntar na minha coleção aqui. Então os ingleses fizeram essa linha com esses fios metalizados, né, de bronze, e eles trançavam a linha de seda. Então eles criaram a primeira linha sinking, a fundativa. Em 1949, depois da Segunda Guerra Mundial, surgiu a primeira linha de fly Oka. A coisa começa a evoluir. Então, a primeira linha de fly Oka. Só que nem tudo é perfeito, né? Então, essa linha Oka era feita em nylon e era coberta com um material chamado cloreto de polivinil. Defeitos. Essa linha Oka, às vezes furava. E quando ela furava, danou de vez, né? Estragou a linha. Enchia de água e não tinha jeito. Outro erro, outro defeito que ela tinha, o afunilamento era o mesmo utilizado nas primeiras linhas, que aumentava e diminuía os fios conforme queria se afunilar, né? Então, se queria engrossar, ia aumentando a quantidade de fios da trança. Continuando na brincadeira, o primeiro defeito, que era essa linha Oka que furava, foi resolvido em 1953. 1953 foi produzida a primeira linha sintética, revestida, e ela não tinha porosidade. Então ela flutuava basicamente o dia todo sem afundar. Então era uma linha maravilhosa. O defeito 2 foi inventado um método de afunilar a linha no acabamento externo ao invés da alma da linha. Então, voltando a falar um pouquinho de flutuação, né? Então, nessa época, 1953, foi inventado um método de colocar esferas dentro dessa linha. Então, eram esferas de vidro para aumentar essa flutuação. Aí vinha depois o afunilamento e a flutuação. Então, quando teve esses dois itens juntos, William, bem-vindo aí, bem-vindo, Wander. Esses dois itens juntos, o afunilamento, quando foi resolvido o afunilamento e a flutuação, causou um tremendo furor no mundo da pesca com mosca, né? Então a coisa evoluiu de um estágio que foi fantástico, né? Então, em 1958, aí surge a solução definitiva para o afundamento, que teve a introdução do Dacron. Que o Dacron, em relação ao nylon, o Dacron afunda melhor que o nylon, né? Então, deixa eu mostrar até uma brincadeira aqui para vocês. Eu não sei se vocês já viram, algumas linhas de fly tem chumbo dentro. Vocês já viram? Então, para quem nunca viu, ó, isso aqui é chumbo, gente, ó. Então tem linhas que tem chumbo dentro. Por fora é um trançado, como se fosse um Dacron, né? Hoje elas têm também de vinil. Essa aqui é bem antiga. Essa aqui foi muito utilizada para shock leader, para afundar em água salgada, também. Tem um monte de usos essa linha. Eu uso essa linha hoje para criar numa linha float, eu crio uma linha sinking tip. Então eu ponho 2 metros, 1,5 metros, conforme o peso da minha linha, para não exagerar demais no peso da linha. Então eu transformo usando essas coisas pesadas aqui, tá? Atualmente, os fabricantes agregam até tungstênio em pó nas linhas, né, para facilitar o afundamento.
E também tem linhas que têm contas de vidro dentro, elas afundam mais lentamente, que são as linhas intermediárias, né? E tem linhas que tem até microbalões dentro. Deixa eu pegar aqui alguma coisa assim para pegar uma caneta. Quando a gente fala em microbalões, deixa eu falar o que é isso aqui. Imagina essa superfície. Vou pegar uma superfície maior aqui. Imagina que isso aqui fosse a nossa linha de fly. Aqui dentro é o centro dela, a alma. E aqui é aquele vinil que reveste a nossa linha. Então, se você colocar microbalões nessa linha, ela está inserida nesse contexto aqui, ó, em torno da alma da linha. Então, as linhas têm essas características, tá? Então, continuando nas nossas anotações. Atualmente, essas linhas ganharam tecnologias aí absurdas, né, gente? Hoje nós temos linhas mais rígidas, né, até para suportar as baixas e altas temperaturas. Exemplo, uma linha de água gelada. Você já imaginou usar uma linha que foi feita para pescar em água fria, usar nos trópicos? O que acontece com essa linha? Ela vira uma gelatina, fica uma coisa mole, e não tem arremesso mais, acabou a brincadeira, né? Então, como exemplo, hoje a gente tem as linhas, que as empresas fabricantes de linhas alteraram a composição química das linhas. Então, isso que tem essa vantagem maravilhosa para a gente hoje, essas misturas químicas que os fabricantes colocaram nas linhas. Então, nós temos linha para água salgada, né, que tem mais rigidez, e a linha para água doce, ela é mais flexível, mas tem linhas tropicais também, linha para água quente, né, que hoje tem um tantão de linhas aí à venda no mercado, que é lá, Amazon, Tropics, tem um tantão delas aí para nossa facilidade. E hoje nós temos até linha com tratamentos hidrofóbicos. O que é isso? Ela repele a água. Então, muitas vezes você está com uma linha e fala, nossa, como essa linha está levantando facinha da água, né? É porque ela não retém a água, ela não segura, não tem porosidade, ela é muito lisa. Tem outra característica também de revestimentos, né? Nos compostos químicos dessa linha, que se a gente vê, antigamente, não sei se vocês já repararam, a nossa linha sujava muito mais, né? Hoje as nossas linhas sujam menos. Vocês já repararam isso? Vocês já repararam, mesmo quando a gente pisa na nossa linha ali, a mão suja de protetor solar, baba de tucunaré, aquela coisa, ela não suja tanto? Porque a composição química que as empresas, os fabricantes já colocam nessa linha para que ela não suje tanto, que ela não segure tanta sujeira. Tá? Então, são compostos químicos que vão nelas. Eu não vou falar, gente, não vou entrar no mérito hoje da gente falar das linhas modernas, né? Não vamos ficar classificando cabeças de linha, né? Porque isso aí é outros 500. O dia que a gente entrar nessa classificação de linhas, porque hoje todo mundo sabe que antigamente eu inclusive falei na live anterior do peso das linhas, né? Que o peso das linhas são distribuídos, hoje nem é mais, distribuídos nos 9 primeiros metros. São o que se convencionou fixar para medir o comprimento e peso da linha. Então, aqueles 9 metros é que deveria ser pesado para classificar o peso da nossa linha. Só que hoje a gente tem cabeças de linha aí de 5 metros que tem o mesmo peso. Tem uma linha que você levanta e abaixa já e ela cospe tudo aquilo que a gente quer, tá? Falando também de líder, né? Os líderes, hoje a gente compra o líder cônico já, ele é tão bonitinho, ele começa grosso e vai afinando, não tem nenhuma emenda, dá a impressão que alguém puxou, ele fez assim, né? No Brasil, provavelmente vocês já viram os líderes trançados. Deixa eu ver se eu tenho um aqui na minha mesa. Eu estava com um aqui.
Eu nem sei onde é que eu coloquei mais. Tinha um aqui do lado que eu... Não sei onde é que eu coloquei. Deixa eu sair da frente aqui. Estava pendurada na cadeira aí, ó. Mas não sei onde foi parar, Cravão. Eu tirei aqui da minha vara um líder trançado. Um amigo meu estava pescando em Ausentes uma vez. Ele me fez um líder trançado de seda. Era um líder... Ah, tá aí. Pô, tão fino que é que eu nem vi, ó. Olha aí. Olha aqui. É um líder trançado. Ele é cônico. É um líder cônico trançado. Não tem nenhuma emenda. Esse aqui foi feito com uma linha de seda. Então, qual é a vantagem desse aqui? Ele afunda. Aí vocês vão falar assim, mas qual que é melhor? Fluorocarbono, seda? Não vamos entrar nessa discussão. É que nem discutir hoje, se a gente for discutir vara de bambu, com quem fabrica a vara de bambu, não tem nem o que discutir, né? Você fala, vara de bambu é legal? Puta, eu acho legal, fantástico, bonito, né? Você gosta de pescar com vara de bambu? Sinceridade, não sou tão assim adepto. Eu digo para vocês assim, como a vara de bambu, não que não seja bonito o arremesso, né? É precioso, você faz um arremesso lindo, mas eu tenho dado preferência para pescar com as varas de grafite, de carbono, né? Eu comparo assim, me perdoe os amantes da vara de bambu que curtem a vara de bambu, respeito. Eu só acho assim, que eu quando quero ouvir música, por exemplo, eu não pego o disco de vinil, tem gente que gosta de pegar o disco de vinil, gosta do chiado e tal. Então assim, nada contra quem gosta, tenho amigos aí que amam a vara de bambu e seja feliz com as varas de bambu, né? Não é um problema. Eu particularmente não... Até de vez em quando eu dou uns pinchos para relembrar, né? Para corrigir os erros da gente, porque a vara de bambu é assim, se você não souber pescar, se você não fizer um arremesso direito, ela não te permite tanto erro não, tá? A linha não estica. Então aí cada vez que eu tenho que usar esse modelo de linha aqui, por exemplo, eu tenho que pegar aquela graxa de engraxar, ó, que aqui ela tá seca, tá sem graxa, ó. Sem graxa e sem graça, né? Então essa é uma linha, ela já foi tecida circular, né? Ela é com tecido circular. Então, para você usar, você tem que lubrificar ela bem com essa... É uma pomada, na verdade, de passar em bota de montanha. Que ela fica lisa. Na verdade, você está colocando aqui como se fosse um silicone para a linha deslizar, né? Então, todas essas linhas do passado, vocês falam assim, hoje existe essas linhas para vender? Existe. Então, se uma boa... Oi, Heitor. Tá bom? Então, assim, se uma linha boa hoje, uma linha top, você está pagando na faixa de 200, 300 dólares, se prepara para comprar uma linha de seda, você pagar um pressão maravilhoso também, tá? Então, é só o intuito desse bate-papo hoje para vocês entenderem de onde é que começou tudo isso. No futuro a gente fala um pouquinho mais de linhas, mas na classificação das linhas modernas, né? E também espero um dia a gente conversar sobre as varas. Então tem muita coisa nova no mercado, muitas discussões. Eu quando comecei, eu sou sincero, sofri muito com essas classificações, né? Porque pouca gente tinha disposição de nos ensinar, então tudo era muito difícil da gente conseguir. Hoje a gente tem muita coisa no YouTube, né? Muitas publicações foram feitas. Os meninos da ABPM, Associação Brasileira de Pesca com Mosca, publicaram, fizeram a tradução de livros antigos, publicaram no site da ABPM. Eu também já publiquei algumas coisas, de trechos, né? Um exemplo de um livro bom que tem no Brasil hoje é o Pescando com Mosca, do Paulo César Domingues da Silva, Edições Marítimas, tá? É uma empresa do Rio de Janeiro, então dá para comprar esse livro, é um livro maravilhoso. O Paulo César pesquisou isso a fundo,
Não só ele, como outras pessoas que escreveram artigos, se dividiram comigo, como Nelson Borges, né? E outra pessoa também que dividiu muita informação interessante comigo, que eu sempre sou grato a dizer sobre essa pessoa, que é o Gerson Cavamoto. Ele inclusive desenvolveu uma linha bem moderna, mas era uma linha para principiantes, porque tinha cores. Então essa linha, assim, se você é principiante, você vai usar a linha, você vai pelas cores, né? E tem uma linha que variava do número 8 ao número 10 ou 11, uma coisa que você podia usar em qualquer uma dessas varas. Ou para a pessoa que arremessava bem. Para a pessoa que acha que arremessa bem, a linha não presta. Não vale nada. Então, minha gratidão ao Cavamoto, que não é porque ele faleceu que a gente não vai continuar sacaneando ele. Eu sempre vou continuar sacaneando o nosso japa preferido, que a quantidade de informações que ele tinha de desenvolvimento de linhas, de pesos e testes. Às vezes a gente se reunia para testar linhas. Muitas das coisas que eu estou dividindo com vocês de peso de linha, quantas vezes eu e ele nos juntamos, cortando linha, emendando, criando pesos diferentes para testar em determinado tipo de vara. Então, minha gratidão ao Cavamoto, Paulo César Domingues da Silva e ao amigão Nelson Borges. Se alguém tiver alguma pergunta aí, para a gente não se alongar muito nesse assunto, eu vou responder. Se eu souber, respondo. Se eu não souber, eu prometo pesquisar e ensinar e responder. E hoje, a gente sabe assim, as linhas que a gente tem hoje, né? Com essas cabeças assim maravilhosas, ó, essas linhas com a alma do centro aqui, o centro da linha trançado, são raridades, né? Então, para chegar nisso aqui, demorou muito, gente. Hoje tá tudo muito fácil, tá tudo mastigadinho pra gente, né? Alguma pergunta aí? Se não, vamos encerrar. E tem um aviso para dar. No dia... Deixa eu anotei aqui, ó. No dia 15 de abril, o Rubinho vai estar dando um curso no mesmo dia, 15 de abril, vai ter 2 turmas no mesmo dia, de curso de fly básico e de avançado, tá? Não tem muito feriado, juntou datas aí. Pescarias com o Betinho e com o Rubinho, qualquer informação que vocês quiserem, só falar comigo ou com o titio Rubinho. Eu sou o Betinho Oliveira Oficial e o Rubinho é Rubinho Pescador, tá? E vocês nos acham facinho aí. Quem quiser pescar na Patagônia, a minha temporada começa em janeiro de 2024, tá? Quem precisar de isca, tio Betinho tem lá no site, lojadobetinho.com.br. Tem o canal também para vocês consultarem, um tantão de informações lá, que é o Betinho Oliveira Oficial. E muitas das coisas que eu crio, que eu fico escrevendo, iscas que eu invento aí, eu compartilho isso no que eu chamo de grupo de alunos. São um grupo de dicas que eu criei, são vários grupos onde eu mando as dicas. Não é um grupo que você possa bater papo, tá? Quem quiser conversar comigo, me liga, tem meu telefone, me chama, a gente conversa no privado. O grupo não é para bater papo. É um lugar que eu encontrei para compartilhar as minhas ideias malucas aí de mente atormentada, e muitos de vocês também me devolvem depois boas informações, né? Então tem esses grupos. Quem quiser se inscrever no grupo, pode entrar lá no site, lojadobetinho.com.br, rola para baixo, tem um QR Code, você captura lá e já está inscrito automaticamente. Ou pode me ligar no 11 99 132 6133, que eu te inscrevo, não custa nada, nem publicidade vai lá, tá bom? O meu intuito é viciar você cada vez mais na modalidade e curtir. Quanto mais você curtir, mais tem chance da gente pescar junto, né? Tá bom? Então, moçada,
Como não tem pergunta nenhuma, eu vou colocar um Bzinho aqui. Todo mundo sabe tudo sobre linha, né? Então, nenhum problema. Então, vamos encerrar aqui, ó. Beijo, tio Betinho. Fiquem com Deus. A gente se encontra logo, logo. Tchau, tchau.